vou começar aqui, então. Vai, gatinho. Oi, Andréia, meu nome é Marcos Silva e acompanho o seu canal há muito tempo. Sempre gostei de escutar os causos que você compartilha e hoje decidi enviar um que pesquisei bastante e que aconteceu aqui em Santos. Olha, gente, a maioria dos causos foi aqui em Santos, minha cidade. Como todo mundo sabe, Santos tem o maior porto do Brasil e da América Latina, onde tem porto. Sempre tem aqueles famosos inferninhos e bordéis. Aqui, aonde tem porto, sempre tem aqueles famosos inferninhos e bordéis. Tinham os mais simples e os mais chiques, frequentados por homens com maior poder aquisitivo. Esses lugares eram movimentadíssimos, principalmente na época do carnaval. Essa história aconteceu numa noite de carnaval, mais precisamente de uma terça-feira para a quarta-feira de cinzas, e já é a última noite de carnaval. Naquela época, era costume que quando o relógio batesse meia-noite, todas as festividades terminassem. Os bailes eram encerrados, a música parava e a cidade entrava em clima de respeito pela quaresma. Mas, como sempre, havia aqueles que não ligavam para essas tradições. Dava, de terça-feira, a última noite de carnaval, ia até a meia-noite. Depois não passava mais disso, que aí o pessoal respeitava, Hoje em dia já não tem mais isso. Aqui. O protagonista deste caso era um rapaz que aproveitou a terça-feira de carnaval ao máximo. Quando os bailes terminaram, ele não quis ir para casa. Preferiu procurar um lugar que ainda estivesse aberto e onde pudesse continuar bebendo. Não demorou a se lembrar dos bordéis do Porto de Santos, onde a noite nunca terminava. Sem pensar duas vezes, ele foi para lá, pronto para se divertir mais um pouco. Chegando a um dos bordéis mais conhecidos da época, percebeu que, apesar da hora tardia, o lugar ainda estava movimentado. Muitas pessoas ali nem se importavam com a ideia de que a quarta-feira de cinzas marcavam o fim da folia. Ele pediu uma bebida e ficou ali observando o ambiente até que algo chamou a atenção. Uma mulher deslumbrante entrou no salão, loira, de pele muito branca e com um olhar misterioso. O rapaz, que já frequentava aquele lugar há algum tempo, estranhou. Nunca tinha visto aquela moça por ali. Era como se ela estivesse surgido do nada. Mesmo assim, ficou encantado com a beleza dela. Ela parecia ter sotaque estrangeiro e ele ficou ainda mais curioso. A moça se aproximou e perguntou se podia se sentar ao lado dele. Ele aceitou sem hesitar. Começaram a conversar e ela contou que era da Romênia. Seu sotaque era forte e seu jeito de falar tinha algo hipnótico. Ele ficou cada vez mais fascinado. Ela era jovem, aparentava ter uns 18 anos e ele, na época, devia ter uns 20. A conversa fluiu e, em um determinado momento, ela o convidou para subir para um quarto. Ele não pensou duas vezes. Subiram juntos e passaram a noite no quarto. Entre conversas e risadas, o rapaz foi se entregando ao cansaço, até que, sem perceber, pegou no sono profundamente. Os dois passaram a noite juntos, mas algo estranho aconteceu quando ele acordou. Ele foi despertado por batidas firmes na porta. Ainda sonolento, olhou ao redor e percebeu que a moça já não estava mais ali. Estranhou, afinal ela sequer tinha recebido o pagamento. Antes que pudesse se levantar, a batida soou novamente mais insistente. Levantou-se e abriu a porta. Do outro lado havia um homem corpulento, de olhar desconfiado, provavelmente o segurança do lugar. "O que você está fazendo nesse quarto?" perguntou o homem, franzindo a testa.
O rapaz, ainda confuso, respondeu: eu estava aqui com uma moça, a fulana. O segurança o encarou por um instante antes de responder: não tem nenhuma moça com esse nome aqui. Como assim? Eu passei a noite toda com ela. Alta, loira, novinha, tinha um sotaque forte, quase não falava português. O segurança cruzou os braços. Aqui não tem nenhuma estrangeira. Todas as meninas falam português perfeitamente. O rapaz sentiu um arrepio subir sob sua espinha. Ele insistiu, descrevendo a mulher nos mínimos detalhes, certo de que aquilo era um engano. Mas o olhar do segurança permaneceu inalterado. Foi então que o homem deu um suspiro profundo, baixou um pouco o tom de voz e disse: olha, hoje em dia não tem mais moças assim aqui, mas há muitos anos o silêncio se seguiu e foi desconfortável. Esse lugar já foi diferente, ele contou. Isso o segurança já contando. No passado, muitas moças vieram da Europa, especialmente da Polônia, da Romênia, da Rússia. Eram chamadas de polacas, mas na verdade é que elas não vieram por vontade própria. O rapaz sentiu um frio no estômago. Como assim? Elas eram enganadas. Uns homens iam até lá, até os países delas, prometiam casamento com homens ricos no Brasil, faziam as famílias acreditarem que estavam enviando suas filhas para uma vida melhor. Mas quando chegavam aqui, eram trancadas nos prostíbulos do porto. Nunca mais viram suas famílias. Algumas tentaram fugir, mas poucas conseguiram. O segurança fez uma pausa e lançou um olhar estranho para dentro do quarto. Algumas dessas moças, dizem que algumas nunca saíram daqui de verdade. O rapaz gelou. Se aquilo fosse verdade, então quem ou o que havia estado com ele naquela noite? O segurança continuou contando a história e o rapaz ouviu cada palavra com um frio na espinha. Muitas dessas moças nunca mais viram suas famílias. Algumas adoeciam por causa das condições terríveis em que viviam, mas os cafetões não gastavam dinheiro com elas. Se ficassem doentes, tinham que se curar sozinhas. Se não, morriam aqui mesmo, esquecidas. O silêncio pairou entre eles. O rapaz sentia o coração disparado, como se estivesse prestes a ouvir algo que não queria saber. O senhor acha que... Ele engoliu um seco. Que eu dormi com uma dessas polacas? O segurança olhou com seriedade. Pelo que você está me contando, acho que sim. Essas mulheres sofreram muito aqui. Morreram sem nunca se desprender desse lugar. Algumas dizem ainda que estão por aqui. O rapaz sentiu um arrepio profundo na nuca. Ele ficou com aquilo na cabeça. Como era possível? Como ele não percebeu nada de estranho? E a moça parecia tão real, mas a ideia não o abandonava. Ele começou a pesquisar sobre as polacas e quanto mais descobria, mais tinha certeza de que ele havia dormido com uma assombração. Talvez aquilo tivesse acontecido porque ele desrespeitou a quarta-feira de cinzas. Alguns antigos diziam que era pecado sair para beber e dançar nesse dia, que era um dia de reflexão e não de festa. Quem quebrava essa regra poderia acabar se deparando com coisas que não pertenciam mais a este mundo. E foi assim que ele passou a acreditar que aquela loira misteriosa não era deste tempo. Mas a história não termina aí. Essas mulheres realmente existiram, e muitas delas foram enterradas em um cemitério em Cubatão. A maioria eram judias
e por serem tanto judias quanto prostitutas não puderam ser sepultadas em cemitérios comuns. Acabaram enterradas em um espaço isolado, que mais tarde passou a ser administrado pelo cemitério israelita de São Paulo. Dizem que esse cemitério ainda existe, mas está abandonado, e alguns juram que à noite ainda é possível de ouvir sussurros entre os túmulos. Sim. Não, gente, talvez na época que ele mandou esse caos aqui, estava abandonado, mas hoje em dia não está mais administrando, porque ele faz parte de um cemitério israelita. Se não me falha a memória, esse cemitério foi, acho que, o primeiro cemitério israelita que teve aqui em São Paulo. Eu acho que eu li, tem no YouTube, se alguém se interessar, coloca lá Cemitério das Polacas em Cubatão, que vai aparecer. Tem até um documentáriozinho, de uma escritora, se eu não me engano, que fez um documentário falando sobre as polacas e sobre o cemitério. E na época que esse documentário foi feito, o cemitério estava abandonado, mas hoje em dia não está mais. O pessoal, da administração do cemitério israelita de São Paulo, voltou a administrar ali o cemitério, e parece que eles agora estão administrando ali. Ele estava assim, perdido, de mato, não dava para ver nada. Mas depois que eles limparam, a gente viu umas imagens dele limpinho, ele devia ser muito bonito aquele cemitério. Piso, assim. Era todo de piso, não tinha nada na terra, isso, sabe? Os túmulos ali não eram montinhos de terra, eram túmulos mesmo. Só que com o tempo, agora está muito desgastado. Tem uns que já não tem mais fotos, tem alguns que tem fotos ainda. Sim. Mas ele não fica aberto para visitação. Se eu não me engano, ele fica dentro do cemitério agora, hoje em dia. Dentro do cemitério municipal, de Cubatão, mas ele fica trancado, não é aberto mais, assim, para visitação. Eu coloquei aí no chat o link do vídeo da caminhada que a Andréa, o canal Assustado de Plantão, fez junto com o Que Te Assombra. Foi muito legal, gente, muito legal, apesar da chuva que caiu. Sim. Mas foi muito bom, gostei bastante. Aqui...